dia, boa tarde, boa noite, fevereiro! É isso aí, estamos no segundo mês do ano de 2025. Seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite a gente fala com alguma personalidade, alguém que possa nos trazer uma palavra de ânimo, alguém que possa nos trazer um testemunho e experiências pessoais também, por que não? Ou um projeto, um programa, um sonho, alguma coisa que possa compartilhar com a audiência para que nós também possamos nos animar, né? Nós estamos no segundo mês desse ano e assim, ó, o tempo voa demais e nós sabemos que precisamos aproveitar cada momento. Nosso objetivo aqui é que você tenha essa meia hora, né? São 30 minutinhos de um conteúdo que realmente seja importante, porque eu sei, e todos nós sabemos que todo mundo vai passando o feed, vai passando o feed, vai passando o feed, e muitas vezes perdendo tempo. E você já percebeu que às vezes você vai passando o feed, quando você vê, você passou 1 ou 2 horas ali sem perceber? Então a gente precisa ter cuidado com o conteúdo que a gente deixa entrar pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. E essa é a nossa proposta, que você tenha um bom conteúdo, algo que você possa aproveitar. Por isso, se inscreve no canal, vai nos seguindo, compartilha o nosso conteúdo para que outras pessoas também possam ser edificadas. E nesta noite, né, nós vamos trazer uma pessoa que está recorrente de vir aqui conosco, porque sempre está preparado para algum assunto especial. Ele é muito cogitado nas áreas emocionais, né, faz testes vocacionais, enfim. E hoje nós vamos falar sobre outro assunto totalmente diferente. Eu estou falando do pastor, conhecido pastor Ney, mas o nome dele é Wilson. Wilson, seja muito bem-vindo. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei, né? Mas muito obrigado, pastora, mais uma vez pelo convite. É um privilégio, mas também se tornou uma grande responsabilidade, depois de tudo que a senhora disse aqui, né? Uma pessoa que vai inspirar, que vai, nossa, fazer tudo isso, vamos chamar ela. Vamos lá, ô Ney, por que tu é Ney e tu não é Wilson? Bom, vamos revelar esse segredo. Vamos então revelar o segredo do Wilson hoje. Bom, primeiramente porque isso vem do meu segundo nome, que é Sidney. É o Wilson Sidney Soares. E Sidney tem também como é que eu posso dizer? Tem um propósito, né? Minha mãe gostava muito de um artista com esse nome. Sidney Magal. É isso aí. Ai, eu sei disso só por causa do teu cabelo. Não, pastora, talvez é coincidência, não seja talvez por causa disso, né? Mas sim, vem desde criança e todo mundo que, na verdade, me conhece de perto, me conhece por causa do Ney, né? Que interessante. Sandra Rosa Madalena, né? É isso aí. Legal, legal. E hoje o pastor Ney, ele está na igreja de Estância Velha, e nós louvamos a Deus pelo trabalho que está sendo desenvolvido em Estância Velha, né, pelas pessoas que estão se achegando naquele lugar. E se você é de Estância Velha, compartilhe o conteúdo aí com pessoas de Estância, para que elas possam conhecer a nossa igreja. Qual que é o endereço? Como é que a pessoa localiza lá, Ney? A igreja fica ali no bairro União, ali na Nova Estância, fica na rua Arnoldo Sander, número 465, fica bem no final da rua, bem em frente à praça. É uma rua sem saída, né? Isso, é uma rua sem saída, bem em frente à praça ali, e também do posto de saúde, né? Aquela pracinha ali, ela é muito apreciada ali pela comunidade ali local, porque ela tem muita sombra, enfim, tem muita segurança, porque ela é cercada, a igreja mesmo cercou a pracinha, então é um lugar muito especial ali, pastor. E quais são os dias de culto? Quarta-feira, a partir das 20 horas, a gente tem um culto de jovens também no sábado, às 20 horas, e o domingo, às 19 horas. É isso aí, então tá aí, ó, o endereço para você conhecer mais de perto o pastor Ney. E se você for e pela primeira vez, chega lá e diz, olha, eu te vi no podcast, para ele saber que o nosso podcast tem alcance. É isso aí. Ok, e nós vamos falar um pouquinho com o pastor Ney sobre uma ação que a igreja de Estância Velha começou a fazer, que na verdade, pastor, a gente fala que é uma ação da igreja, mas isso é uma ação que todo cristão deveria fazer, né? Que é um trabalho missionário,
que é, você ainda acha, você pensa, né, sobre missões que é orar, contribuir e às vezes ir, ou você já ampliou um pouco esse conceito? Acho que missão é todo dia, né? A gente vive uma missão todos os dias. E até foi por causa disso que surgiu o culto de missões, né? Uhum. Então, posso contar um pouco do contexto da Deve, história? deve. Então, como é que surgiu isso? Eu comecei a perceber algumas necessidades na igreja, né? Uhum. E a gente, quando eu tenho isso comigo normal, assim, tem um problema, tento buscar uma solução. Uhum. E eu fui notando que existiam muitos problemas e que estava se dando muito foco para o problema e menos para a solução. Como contexto geral que as pessoas costumam fazer, né? E aí tem aquela máxima que a gente costuma dizer assim, a grama do vizinho, ela é mais verde que a minha, então, ó, fico olhando a vida do vizinho, fico olhando a vida do outro. Só que nisso aí eu comecei a perceber o seguinte, né, pastora? Por que a gente fica olhando essas coisas enquanto a gente não está cuidando da nossa vida? Por que a gente fica percebendo só as outras coisas e invejando às É vezes, preocupado com o que o outro está fazendo. causando ansiedade na gente, porque olha, eu não tenho o que o outro tem, é o que a rede social às vezes, né, promove nas pessoas, e em vez de eu estar cuidando da minha vida, né? E eu comecei a perceber como que a gente resolve isso. Uhum. E a questão foi buscar um senso de missão, buscar perceber quem, em vez de estar olhando a grama do outro mais verde, será que de repente não tem alguma grama do outro ali, que um jardim bagunçado? Uma casa que talvez não está bagunçada, né? Será que talvez não tem uma casa ali que está com uma ordem de despejo, Uhum. né? Ou seja, será que não tem alguma vida que está passando mais problema do que eu? Uhum. E que talvez não está precisando, talvez, ao menos do que eu tenho? E aí, a ideia foi a gente também pensar nisso, e a gente começou, na verdade, com uma ação interna, que foi das famílias orando um pelos outros. Uhum. Então, né, propus para a igreja, olha, né, vamos orar, escolha uma família da igreja, faça um grupo, faça alguma coisa e você comece a orar por essa família da igreja. Uhum. E ali começou a dar um resultado. Uhum. Eu vi que as pessoas começaram a ver que o outro tinha tanta necessidade quanto ele também tinha. Então foi uma missão interna, Uhum. né, um projeto missionário interno. E aí, um dia no meu gabinete, eu conversando comigo mesmo, né, eu no tete a tete com Deus, eu lembrei de algo que muitos anos atrás o apóstolo Neuci, ele fazia e falava aqui na sede, Uhum. né, que quem investe em missões, né, investe em salvação de vidas. Uhum. E ele falava muito sobre isso. E a igreja não estava fazendo esse trabalho, né, com intencionalidade. E aí foi onde surgiu a ideia, então, de a gente iniciar a questão de um culto missionário por mês. E aí a gente determinou, então, que o último culto do mês, o último domingo, o culto de domingo do mês, seria o culto de Uhum. missões. E ali começou, então, primeiro culto, e na verdade eu costumo não pregar nesse culto, eu Uhum. costumo trazer outras pessoas, até mesmo do MBCV, e aí eu convidei, então, o missionário Grace e a missionária Luciane, Uhum. e eles foram os primeiros lá, então, a dar o start nesse culto, né? E foi muito especial. E tem sido muito especial mesmo essa questão desse culto missionário. Uhum. E qual que é o objetivo para, claro, para despertar a igreja, né, para as experiências missionárias que outros tiveram, mas o que que mais, o que que isso tem feito com a igreja? O efeito que as igrejas têm feito, principalmente, né, é trazer a consciência de que elas também são missionárias, Uhum. né? Lá no texto de Marcos, capítulo 16, 15, diz: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é uma questão do missionário em si, é uma questão que todo mundo tem. É uma questão que foi entregue para todo cristão, todo aquele que conhece a Jesus. E tem despertado muitas pessoas a olhar para o vizinho, Uhum. a olhar para o familiar, a olhar para pessoas que talvez ele sempre desejou que fosse na igreja, um amigo de infância, mas ele tinha vergonha às vezes Uhum. de convidar e de fazer isso acontecer. E eu já comecei a ver muitas pessoas se movimentando, pessoas já testemunhando, convidei o fulano. No final de ano nós fizemos um culto de Natal e nós fizemos na rua, pastor. A gente montou um palco, produziu um palco que a gente fez lá na rua, bem na frente da igreja. Foi lindo, assim, foi muito legal.
E vieram muitas pessoas novas, muitas pessoas que nunca tinham vindo na igreja, porque a proposta era fazer um festival de Natal, Ah, entendi. Uhum. né? E aí um irmão, especificamente, fui conversar com ele, ele estava com uma outra família que eu não conhecia, e perguntei para ele, e ele disse assim, me apresenta os amigos, né? E ele disse, esses aqui são meus vizinhos, pastor, e tal. E, e aí eu testemunhei algo que eu vivenciei também em relação a amigos, né? De convidar amigos. E aí diz assim, e aí eu fiz também. E o meu vizinho estava ali, faltava 30 minutos para nós ir para o culto, e eu convidei ele assim na cerca. Uhum, uhum. E ele disse, não, eu vou. Olha aí. Né? Então, às vezes realmente é só um falar, é só um convite, é realmente só fazer algo, Uhum. né? E que é tão simples e natural pra gente, mas a gente fica permitindo que sentimentos, emoções, crenças, várias coisas vão criando um impeditivo da gente alcançar essas pessoas, né? De realmente alcançar pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo, Uhum. né? Uma das coisas, até que foi lá na tua igreja mesmo, que eu também tive a oportunidade de estar em um, eu falei para eles que naquele momento, eu falei para eles, mas aquilo também foi uma revelação para mim. Às vezes, o campo missionário está no seu lado, no outro lado da cama, É, né? Porque às vezes o relacionamento entre o casal, e a gente vê assim muito desgaste hoje, né, familiar. Então, muitas vezes a gente quer ganhar o mundo todo, quer ganhar até o vizinho, quer ganhar a rua, quer ganhar, mas não olha o exatamente. seu interior da casa, né? Então, eu acho bem bacana esse planejamento que vocês tiveram de começar primeiro internamente na igreja, porque eu creio numa coisa, eu creio que é difícil, não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil você levar a salvação para as pessoas, aquelas que você não conhece, vamos dizer assim, se você não estiver resolvido contigo mesmo. Aí você vai levar alguma coisa, um sentido para a vida, para outra pessoa, mas você ainda não conseguiu buscar o sentido para a vida. Você ainda tem muitas feridas, muitas dores, muitas faltas de perdão. Então, há muito problema interno, mas você quer compensar isso buscando o outro. Não, minha concepção, primeiro resolve tua vida. Exatamente. Né? Eu acho que esse processo de trabalhar primeiro com a igreja, de orar uma família pela outra, até cria empatia, Isso. cria o laço que muitas vezes a gente, por exemplo, tu pode sentar do lado de uma pessoa no culto, mas tu não sabe o que ela está vivendo e tu nem pergunta porque não tem tempo. O culto tu chega, né? É louvor, tem o protocolo de culto, tem a palavra, tu vai dar tchau e vai embora. Uhum. E às vezes a pessoa que está do teu lado, ela está acabada, destruída, perdida, cheia de situação, mas ela não encontra nem na igreja. Então, esse movimento, a gente pode chamar de movimento, de uma família orar pela outra família, é muito sábio, né? E a partir disso, depois que a gente conserta o interno, aí é mais fácil tu buscar o externo, tu olhar para o externo. É. Por que as pessoas não olham para o externo? Porque elas estão focadas em si, porque tem muito problema. E é curioso isso. Ao mesmo tempo que existe um egocentrismo, né, de cuidar só de mim, mas a gente não para de ficar olhando para os outros, Não, não para. né? E eu faço às vezes uma brincadeira na igreja que é a seguinte, né? Em vez de ficar olhando para os outros, né? Porque os nossos olhos eles sempre vão olhar para fora. Sim. Ele se fecha os olhos e olha para dentro, né? Fecha os olhos e olha para dentro, porque olhando essa questão de que é mais fácil a gente buscar resolver os dos outros que os nossos, é o que Jesus fala, ou Jesus não, né? Mas a palavra fala assim, ó. Se não me engano que é Paulo diz isso, acho que para Timóteo, não lembro qual carta que é, mas ele diz o seguinte, né? Que como tu vai cuidar bem da casa do Senhor se não cuida bem da tua casa, né? Para Timóteo, ele falou muito sobre isso. Cuida de ti, né? Cuida da tua casa. Depois, lá em Timóteo 3, quando ele fala sobre que você pode desejar o episcopado, ou desejar uma liderança, você deseja isso é uma coisa boa. Mas, e aí ali ele fala também que tenha um só marido, que não seja dado ao vinho, né? Que cuide bem da sua casa. A qualificação. Né? Isso.
fala das qualificações, das características, né? Cuide bem da sua casa, seja marido de uma só mulher. Quer dizer, está Isso. sendo muito claro, né? É bem isso. Esses dias a senhora ministrou e eu tenho repetido uma palavra que a senhora ministrou num culto, repetido várias vezes e tem até me orientado em relação a algumas coisas e ministrações que eu tenho trazido para a igreja à distância. A senhora falou sobre Agar, Agar. quando o anjo vem e diz para ela, né? Agar, da onde tu vem Para onde e para onde tu vai, né? E aí, olha, tu tá fugindo da tua senhora. Volta, te conserta com a tua senhora, e aí sim a tua semente vai então ser multiplicada. Isso é uma grande verdade, porque a gente às vezes está indo para lugares porque está fugindo de outros. A gente quer ir para a missão, mas está esquecendo da missão que eu tenho que fazer em casa, né? Jesus falou. Quase sempre. Aí não adianta estarão dois dormindo. Um vai subir, o outro vai ficar. Ali está a tua missão. É salvar quem está dormindo do teu lado, é salvar quem está dentro da tua casa. Quantos filhos perdidos? Inclusive, né, pastora? A gente sabe disso. Filhos de pastores. Sim. Né? Então, hoje, querendo ou não, se a gente não tiver essa boa medida, esse bom equilíbrio, né, o que vai ser? Né? Então, missão é extremamente importante, mas como a senhora comentou, eu acho que tem que ser um bom exemplo dentro de casa. Né? Fazer bem o serviço bem direitinho dentro de casa. Porque daí eu vou lá para a igreja, eu prego, meu filho vê eu pregando, e diz, mas meu pai não é assim. Aqui no púlpito ele é uma coisa, lá em casa ele é outra. E aí lá em casa daí ele começa a agir diferente comigo. A minha filha começa a agir diferente comigo. A minha esposa começa a agir diferente comigo. Mas não é o mesmo. Né? Então eu tenho muito temor disso, pastora. De ser quem eu sou aonde eu estiver. Sim. Né? E falar o que eu falo aonde eu estiver sem culpa. Sim, sim. Né? Porque a gente precisa ter esse temor. Né? E fazer a coisa bem feita. Porque aonde eu estiver, a Bíblia diz que a luz de Cristo dissipa as trevas. Nós somos a luz de Cristo. Então não importa onde eu estiver, se eu estiver na África, se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver na minha reunião de família, o que eu ouvi, pastora, de problemas de final de ano agora, né, buscando até solução para muitas pessoas, coisas sérias, e que é falta de missão. Falta de missão dentro de casa, falta de missão dentro da família, né? Por quê? Porque as pessoas têm uma visão distorcida de que a igreja vai resolver tudo. Eu estando lá, tudo vai ser perfeito, lindo. Não é. A igreja é um campo de preparação, é a universidade que te prepara para a vida, né? Então, esse despertar eu acho que falta hoje, né? Sim, eu queria só chancelar o que tu disseste sobre, às vezes, a pessoa vai fazer a missão como Agar fez, né? Para fugir de alguma coisa, né? E eu lembro-me que foi lá pelo ano de 2008 a 10, por ali, que eu fui muitas vezes a Moçambique. Nós temos um trabalho missionário lá bem, bem importante. E uma das coisas que me chamou a atenção, a maioria dos missionários aos quais eu fui apresentada em Moçambique eram mulheres. A maioria, assim, ó, quase que maçante, né? Eram mulheres e todas elas ou solteironas ou mulheres separadas que, né? Então, estavam lá num refúgio tentando compensar coisas que não conseguiram, assim, ó, partes da vida que não foram resolvidas, né? Então, isso tem muito. Assim como eu tenho esse exemplo lá de Moçambique, tem muita gente também dentro das igrejas que não são só mulheres, aí a gente já pode ampliar um pouquinho esse espectro, aonde há pessoas que vivem dentro da igreja trabalhando, porque elas querem fugir da casa, do marido, dos filhos, ou seja, lá do que for. Né? Então, assim, essa nossa humanidade, ela tem que ser domada. Por isso que tem o fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio. Eu creio muito que Deus ele recompensa, ele não fica compensando.
Uhum. Porque eu acho que ele já deu tudo que a gente precisa. Exatamente. A Perfeito. gente fica compensando o que Uhum. faltou fazer. Exatamente. Olha, boa palavra essa, ó. Vamos repetir. Deus recompensa, porque o que nós precisávamos, tudo nós já temos. Nós é que ficamos Compensando. compensando, porque a gente não faz a parte humana. Interessantíssimo, muito legal. Então, essa ação missionária, ou voltar àquilo que nunca deveria ter saído, né? Que é um foco missionário com a igreja, é muito importante. E vocês estão fazendo destinação também na área financeira disso? Sim, e isso também foi algo que me surpreendeu bastante, porque realmente a igreja compreendeu o propósito, e Aham. além de também estar, não é todos, e a gente sabe que isso leva um tempo, cada um tem um tempo de processo, Uhum. né? Mas a gente tem, até porque eu entendi isso quando as primeiras vezes que eu ouvi do apóstolo Neuci, ele dizia, quem investe em missões salva a sua família, Uhum. né? Uhum. Porque é semente. Eu Uhum. planto e eu colho. Se eu estou investindo num campo missionário, se eu não posso ir, mas tem quem vai, Uhum. eu estou cuidando de salvar vidas lá. Então Deus também se preocupa com a minha família. E eu Sim, carrego para mim aquela frase de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos. serviremos ao Senhor. Sempre foi isso. Eu me converti com 17 anos. E aí eu dizia essa frase para mim porque a minha família não queria nada com o evangelho. E eu declarava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E graças a Deus hoje a minha família é convertida, Uhum. né? E quando a gente levou essa proposta para a igreja, a gente oportunizou eles de investir no reino. Uhum. E eles, então, de fato, passaram a investir. E o Uhum. recurso que a gente tem gerado hoje, todos eles até aqui, foram destinados para o MBCV de Bolívia, Uhum. Uhum. né? E para ajudar os irmãos lá na construção, naquilo que for necessário no campo missionário lá também, né? Porque a Uhum. gente sabe que também tem necessidades lá, né? Uhum. Eu vejo isso, né, Ney? Quando a pessoa sabe para onde vai o recurso, o investimento dela, é muito mais prazeroso. Eu estou vendo a construção está se levantando, Isso. né? Poderia até ver com o pastor, mandar algumas fotos para eles verem o que foi Legal, feito, ótimo. né? E eu acho que isso anima, você está contribuindo para que outras pessoas também possam ter as oportunidades que você teve de receber Jesus como Senhor e Salvador, desse crescimento como igreja, Isso. né? Porque, na verdade, né, Ney, quanto mais a própria palavra diz que é melhor dar Do que receber. do que receber. E quando a gente descobre isso, olha, a abundância, ela é desatada da nossa vida. É uma coisa É, impressionante. E vou dizer, eu sempre fui, né, do lado de missões, assim, sempre trabalhei para missões. Todas as minhas ações foram visando salvação. Mas eu experimento disso. Quanto mais eu abro o meu coração, abro o meu bolso, né, tenho essa disposição de ser liberal, né, essa liberalidade, com o campo missionário, com as pessoas que fazem missões, mais retorna. É uma coisa impressionante isso, né? Então, não, vale a pena nós investirmos não só lá no campo missionário, mas vale a pena também nós investirmos em quem faz missões, aqueles que vão, e também vale a pena a gente investir na gente, é né? isso aí. Porque a gente precisa aprender a fazer missões, né? Porque quando a gente se preocupa com o outro, a gente para de olhar para os problemas que a gente tem. Sim, os nossos problemas até ficam menores, né? Fica, porque a gente percebe que a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. Uhum, A gente uhum, tem muito mais benefício do que malefício. uhum, Na verdade, a maioria dos malefícios é a gente que cria. uhum, Tá na nossa cabeça. A gente vai criando, vai dando fruto para essas coisas que não vão levar a lugar nenhum, né? Então, essa questão das missões, faça missões. Né? Esse é o chamado para todos nós, né? O Senhor mandou de ide e pregar o evangelho, mas é a todos os lugares. Começa perto, né? Então faz o seguinte, ó, pega um funil, né? E começa ali, ó, do ponto de partida onde tu tá. Quem eu posso alcançar que tá perto de mim? É no uhum, meu trabalho, é no meu vizinho, uhum, né? As pessoas que estão perto dentro de casa, quem são as pessoas? E gradativamente, aí Deus, se Deus direcionar, vai para um lugar, senão fica onde tu tá e faz o trabalho que tem que fazer. Dentro da igreja. uhum, Sabe o que eu tenho notado, pastora?
que dentro da igreja existe um grande campo missionário. A começar pela questão do acolhimento. As pessoas hoje, mesmo dentro da igreja hoje, não se sentem acolhidas. Né? E quanto maior a igreja, mais difícil, lógico. Mais difícil fica. Então, esse ano a gente teve uma reunião agora com toda a liderança no último domingo, e essa foi a proposta que eu trouxe para a igreja, para a liderança esse ano. E a gente cuidar bem de quem está, acompanhar, consolidar, porque isso é o projeto de missão. Né? E aí, então, esses tendo esse acompanhamento, sentindo pertencentes ao reino, vendo os benefícios de servir ao Senhor, porque ninguém conhece Deus antes de ter a revelação de Cristo. Sim. Ele conhece as pessoas, né? Sim. Vê o bem que a pessoa faz, quão solista ela é, quão alegre ela é, quão acolhida ela se sente perto daquela pessoa, quanto de paz aquela pessoa tem. E à medida que essa pessoa vai, então, buscando, Cristo vai se revelando, né? E aí, então, é por meio das pessoas. A gente não vê Deus, a gente vê as pessoas. Né? E as pessoas refletem a personalidade e o caráter de Deus. É isso aí. Né? Por isso que a gente é chamado cristão, né? Um pequeno Cristo, né? O caráter de Cristo. Então, quando a gente consegue, de fato, exalar esse bom perfume de Cristo, não um mau perfume, um bom perfume, né? As pessoas vão se sentir atraídas, né? Porque todo mundo passa na frente do restaurante e tu vê aquele cheirinho, o que dá vontade? Dá vontade de entrar. Dá vontade de entrar. Principalmente sua carne, né? Exatamente. E vou dizer mais, né? Um cristão de verdade, ele é interessante. Sim. Né? Ele faz coisas, ele fala coisas, ele promove ações, ele se torna uma pessoa interessante. E aí todo mundo olha assim, mas o que tem ali? Né? O que tem? Tu é diferente. Né? Então acho que é isso que a gente precisa entender. Não é querer ser diferente, não, é querer realmente ser um cristão. Né? Que lindo, linda palavra. É isso aí, gente. Nosso tempo você foi, mas foi muito legal conversar com o pastor Ney sobre esse assunto, né? E esse mês todo, mês de fevereiro, a gente vai falar sobre isso, né? Principalmente para que haja um despertamento dentro do teu coração, para que você possa... Eu sempre digo, e falei lá também isso, quando é que você começa a cumprir o teu chamado missionário? Quando o amor de Deus no teu coração, ele transborda. Sim. Tu não tem o que fazer, porque tu tá transbordando do amor, tu tá sendo esse cristão diferente, esse cristão que... Não é diferente, o cristão que é cristão. Natural, é orgânico. Cristão natural, exatamente. E isso torna você mais interessante. Você quer nos conhecer? Tá aí, o pastor já deu o endereço da igreja, a gente vai deixar na copy aqui embaixo para que você também possa procurar, se você é à distância, se você é ao redor ali, né? Você é sempre muito bem-vindo. Domingo é às 19, né, pastor? 19 horas. Domingo é às 19 horas e na quarta-feira é às 19, 20 horas. 20 horas. Quarta às 20, domingo às 19 horas ali, pertinho do posto de saúde da Nova Estância ali do bairro União. Seja muito bem-vindo. Pastor, última palavra? Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. E não esqueça, né? Você é um cristão, você tem um chamado, e se alguma coisa que te chamou a atenção, né? Então busque a Cristo, busque aí uma igreja que você possa viver essa verdade, esse evangelho e se tornar aí um bom perfume de Cristo. Amém. Tem muita gente perdida dentro do jardim também, que nem Adão, né? Tem. Se escondendo dentro do jardim. Mas Verdade. Deus vê todas as coisas, hein? Faça de 2025 um novo ano. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente.